Mix do Brasil. Agora na Mix. Tudo. Mix Tudo. Mix 73, excelente noite pra você. Mix Tudo tá no ar mais uma vez pra todo o Brasil e pra gente fechar mais uma semana lá em cima, né? Com tudo e claro, sempre trocando uma ideia, você trazendo a sua opinião pra gente. E escuta só essa, ó. A Comissão de Valores e Transparência da União Europeia alertou que além da pandemia do novo coronavírus, também tá rolando uma infodemia por conta das notícias falsas. O termo infodemia, segundo a OMS, significa um excesso de informações, sendo elas muito negativas. Fake news, né? As famosas fake news que a gente tá ouvindo falar e muito por aí. Então, por conta disso, chamamos um especialista para falar sobre elas, fake news, e explicar se é crime no Brasil e aproveitar também para orientar a gente de como não espalhar uma notícia que não seja verdadeira. Agora vem cá, você que tá aí ouvindo o Mix Tudo, no carro, no trabalho, se cuidando, faz o seguinte, responde pra gente no 119881000, manda sua opinião. Você já foi vítima de fake news? Acreditou em alguma? Deu ruim? Deu bom? Responda que você vai concorrer ao nosso prêmio do mês, que é um tablet multilaser M10A Lite para te ajudar a trabalhar, estudar, facilitar sua rotina com a tecnologia que só a Multilaser oferece. Mix Tudo. Mix 717, Christina Perry, Steve Kazia, 1000 Years. Foi só o nosso primeiro bloco do Mix Tudo pra gente encerrar muito bem essa semana. Vem com a gente nessa sexta-feira, porque a gente quer saber a sua opinião sobre fake news. A Comissão de Valores e Transparência da União Europeia alertou que além da pandemia do novo coronavírus, também está acontecendo uma infodemia por conta das notícias falsas. Sim, o termo infodemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, significa um excesso de informações, sendo muito delas fake news. E depois do intervalo, a gente vai bater um papo bem legal com o Eurobento Maciel Filho. Ele é mestre em Direito Penal pela PUC e vai falar sobre essas fake news aqui no Brasil com a gente, tirar dúvidas e você não pode perder de jeito nenhum, é já já. Mix Tudo. Mix. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Mix 720, de volta. Chegou a hora de saber tudo sobre fake news no Brasil. Com o advogado Eurobento Maciel Filho. Ele é mestre em Direito Penal pela PUC e topou bater esse papo com a gente nessa sexta-feira para esclarecer mais sobre essas fake news que tá assustando muita gente, né? Muita gente sendo vítima, fazendo fake news sem saber. Bom, e vamos lá, a gente sabe que as fake news, já existiam antes mesmo da pandemia, mas quando o assunto é tão sério e de interesse comum, a situação fica ainda mais delicada, que é o que a gente tá vivendo. Então, antes de tudo, Euro, explica pra gente o que é uma fake news e por que ela existe, hein? Bom, o termo fake news não tem nada de muito novo. Na realidade, embora a gente esteja habituado a ouvir isso muito mais agora, depois das redes sociais, mas o termo fake news ele remonta ao século XIX, que mais ou menos era a mesma ideia, né? Que é divulgação de notícias falsas. Traduzindo ao pé da letra, fake news é exatamente isso, né? É uma notícia falsa. Agora, o que isso tem a ver com a nossa realidade atual? Isso se tornou muito comum, sobretudo a partir da difusão justamente das redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e etc e tal. Por quê? Porque é um meio que facilita muito a divulgação de fake news, essas notícias falsas. E qual é o objetivo? Por que é que se faz isso? Aquele que divulga notícia falsa visa o quê? Na verdade, pode ser uma infinidade de questões, né? Mas, via de regra, as fake news, ela tem por objetivo justamente atingir a honra, atingir a reputação, causar abalo em instituições públicas, causar abalo em pessoas jurídicas, em pessoas físicas, atingindo-lhe a imagem. Agora, as razões que levam alguém a fazer fake news, isso são infinitas, né? Desde razões políticas, ideológicas, até razões de cunho eminentemente pessoal. Agora, a pergunta que fica na nossa cabeça, eu tenho certeza que muita gente tem dúvida também disso. Fake news é crime, Euro? Fake news, por si só, não é crime. Na nossa legislação, que ainda é carente de uma lei específica a respeito dos chamados cybercrimes, né? A conduta de espalhar notícias falsas por aí não existe no nosso ordenamento punitivo. Lamentavelmente. Existem, obviamente, vários projetos de lei a respeito, que tramitam no Congresso Nacional, mas não temos uma tipificação, um artigo de lei específico definido
definindo o que é fake news e impondo uma pena. Agora, não é em razão desta ausência que eu não posso punir quem divulga, quem propala fake news. Boa. O nosso Código Penal, a nossa legislação penal atual, ela pode sim punir criminalmente quem divulga, quem propala fake news, desde que essa conduta acabe se adequando a um artigo de lei, a um crime já previsto na legislação. Então, por exemplo, quem divulga uma fake news que acaba provocando ofensa à honra alheia, à reputação alheia, isso pode caracterizar, em tese, um crime de difamação. Se essa fake news atribui a alguém a prática falsa de um crime, isso pode caracterizar calúnia. Se essa fake news acaba provocando, por parte de uma autoridade pública, a instauração de um procedimento administrativo, de um inquérito policial, para apurar aquele cidadão mencionado na fake news como, por exemplo, autor de um crime, e o Estado instaura um inquérito para apurar aquilo, quem divulgou essa fake news poderá vir a responder por denunciação caluniosa. Então existem no nosso ordenamento jurídico artigos que prevêem crimes especificamente, já estão no Código Penal já há muito tempo, que podem se encaixar no comportamento daquele que divulga fake news, a depender do resultado, a depender da conduta praticada pelo agente. Entendi. Então, por exemplo, se fake news rolou sobre mim, sobre a minha pessoa ou a minha empresa, o meu negócio, se eu tô sendo vítima, né, de injúria, por exemplo, né, que tá inclusa aí, pode ser punida dentro da fake news, o que eu devo fazer? Fala aí. Com relação a essa questão das fake news atacando a honra, a reputação de alguém, é bom deixar claro o seguinte, né? O crime de fake news, na realidade, não existe. Lamentavelmente, não temos ainda uma lei específica que defina o que é fake news e muitas outras condutas no âmbito do chamado cybercrimes. Agora, é fato que uma fake news, ela pode provocar ofensa à honra alheia, ofensa à reputação alheia, e isso é tipificado no Código, ou como injúria, ou como difamação, ou como calúnia, né? Então, caso alguém venha a ser atingido em sua honra, uma pessoa jurídica na sua reputação, por exemplo, por uma fake news, é possível sim processar criminalmente o autor dessas mensagens, né? Seja por injúria, calúnia ou difamação. Agora, uma particularidade interessante desses crimes diz justamente ao procedimento, né? Enquanto a imensa maioria dos crimes se desenvolve por ação penal pública, ou seja, é o próprio Estado quem promove a ação penal, quem corre atrás, vamos assim dizer, da punição, né? Nos crimes contra a honra, dada justamente o fato de a honra ser um bem personalíssimo, um bem jurídico personalíssimo, o fato é que a ação penal é privada, ou seja, a titularidade, a movimentação processual, vamos dizer, o correr atrás da punição, né, no caso, é exclusiva do particular. Então, o Estado não vai fazer nada para apurar um crime contra a honra, a não ser que o próprio particular corra atrás e promova inquérito policial e enfim, depois até a ação penal. Ah, então agora tá ficando mais claro. E pra fechar, Euro, eu queria que você deixasse algumas dicas de como não cair nessa armadilha de também criar uma fake news, né? A gente tá propício a isso também, né? Eu acho importante pontuar o seguinte: por mais que o termo fake news seja até de certa forma antigo, né? Já que vem do século XIX e a sua tradução literal já explica exatamente o que é fake news, seja notícia falsa. A grande verdade é que a disseminação das fake news, a proliferação das fake news é algo mais do nosso tempo, sobretudo posterior às redes sociais, né? Então as redes sociais, lamentavelmente, tornaram-se um foco de proliferação das fake news. E, dentro desse contexto, aquilo que é colocado numa mídia, numa rede social, ela tem um poder de destruir, às vezes, a reputação, a honra, a vida de alguém de uma tal forma que, se a gente voltar no tempo, 20 anos atrás, isso não era assim. Hoje, às vezes, um fato qualquer, por mais absurdo que seja, por mais fantasioso que seja, se ele é colocado numa mídia social, numa rede social, e é divulgado, isso atinge um número infinito de pessoas em diversos locais do mundo, ao mesmo tempo, é algo realmente espantoso. Então, como recado final, o que eu gostaria de deixar aqui é que todo cidadão deve ter cuidado
em não propagar fake news. Todos nós, cada um de nós é um potencial agente propagador, infelizmente, né? E então cabe a nós sermos fiscais de nós mesmos. Como fazemos isso? Verificando a idoneidade do site de onde proveio a notícia, verificando de quem você recebeu, verificando se aquela notícia não parece algo absurdo, que ao mesmo tempo pode ser fantástico, mas se não é algo fora do padrão, fora do contexto, temos de ter cuidado. E o melhor fiscal de nós mesmos somos nós mesmos. Sim. Então, fica esse recado, realmente a fake news ela é divulgada a partir da falibilidade humana. Temos de controlar isso. Muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece. Esse foi o Eurobento Maciel Filho. Ele é mestre em Direito Penal pela PUC. Esclareceu um pouquinho pra gente sobre as fake news. Também deu dicas de como a gente pode, né, se livrar delas ou não propagar. E fica aí a dica pra você. Se você perdeu esse papo, vai estar em podcast no nosso site, que é o radiomixfm.com.br. Agora uma dica minha. Antes de sair espalhando e compartilhando notícia, leia até o final. Já vai ajudar muito. Vamos de música? Daqui a pouquinho tem a sua participação aqui. Mix Tudo. Mix 738, Marshmello e House, Be Kind. Tá curtindo o Mix Tudo nessa noite? Estamos falando aqui de fake news. Pois é, neste momento de pandemia houve um aumento de informações em circulação aí e muitas dessas informações são falsas. Por isso a gente fala fake news. Já batemos um papo muito legal com um especialista no assunto, tirou todas as nossas dúvidas sobre fake news, ser crime inclusive aqui no nosso país. Falou que já é antigo isso, viu? Esse negócio de fake news. Pra mim era novidade nesse momento, nesse tumulto de pandemia, mas não. Já faz tempo que isso acontece. Enfim, se você perdeu essa entrevista, estará em podcast no nosso site radiomixfm.com.br. E você aí que tá ouvindo o Mix Tudo, pode responder o nosso tema. Eu quero saber da sua experiência com fake news. Você já propagou sem querer alguma fake news? Foi vítima? Conta pra gente no 119888000. Já te coloco no ar aqui. Mix Tudo. Mix. Mix do Brasil. Mix Tudo. Mix faltando 19 para as 8, chegou a sua vez. Você que tá aí ouvindo a gente, sempre reserva um tempinho, né, aí no seu trabalho, na sua casa, onde você tá, para responder o nosso tema. E hoje a gente tá falando sobre fake news. Quero saber se você já foi vítima de fake news, já saiu compartilhando notícia que você só leu a manchete depois que foi descobrir que o negócio não era de verdade. Conta a sua experiência pra gente. Já tá cheio de mensagem aqui, ó, e eu acho que não é fake news não. Tô brincando, vamos lá. Boa noite, Mix. Boa noite. Aqui é o Adão de Carneiros, Alagoas. Sempre tô ligado na melhor programação do Brasil e agora opinando sobre essa enquete de hoje. Eu mesmo nunca fui vítima de fake news, não. Também não acredito assim facilmente em qualquer notícia, não. Eu procuro sempre me informar da forma correta para ter realmente a confirmação se a notícia é verídica ou não. Grande abraço a todos, obrigado, boa noite. Valeu, Adão, obrigada. Ó, você faz exatamente o que o especialista hoje no assunto falou aqui, que foi o Eurobento, né? Ele disse que a gente tem que buscar a fonte da notícia. Às vezes você lê lá uma notícia, não tem nem fonte, você não sabe nem de onde veio. Tem só uma manchete, um texto e todo mundo sai acreditando. Tem mais participação, vamos lá. Fala, galera, beleza? Beleza. Meu nome é João, acho que eu nunca caí em fake news não, porque eu sempre busco a fonte das notícias que a gente recebe, né? Como geralmente a maioria vem por WhatsApp, é sempre bom buscar as fontes, né? Porque o pessoal compartilha, principalmente no grupo de família, né? As tias, os tios, compartilha tudo que vê pela frente, então eu vou mais a fundo, né? Pesquisar e informar até a minha família sobre, né? As mensagens que chegam nos grupos. Então, façam isso também, sempre busquem fontes e vamos parar de espalhar essas fake news aí e compartilhar as coisas. Tamo junto. Tamo junto, obrigada pela mensagem. Tem mais uma aqui, ó. Olá, boa noite, Gi. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Marcelo, eu falo de Montes Claros, Minas Gerais. Então, em relação ao tema de hoje, eu já fui vítima assim, sabe? A gente sempre aparece algumas notícias que aparenta tão ser verdadeira que a gente acaba acreditando, né? Mas hoje eu já me apto já a fazer diferente. Quando eu leio alguma coisa assim que eu me interesso, eu passo a olhar profundamente pela internet se de fato é verdade, entendeu? Um abraço. Abraço. Aí sim, né? Depois que você checa lá a fonte, viu que tá tudo ok, aí você pode compartilhar, porque eu acho que informação demais não faz mal a ninguém, né não?
Mix Tudo. Mix Tudo. Mix 81 chegou ao fim. 21 Pilots pra encerrar muito bem essa semana, encerrar também essa sexta-feira. Mas claro que a nossa noite continua aqui na Mix, obviamente. Mas eu quero agradecer você que participou com a gente. Hoje o assunto foi fake news. E você com certeza, né, tem aí a sua opinião. Se a gente não conseguiu colocar no ar, atenção, você tem mais semana que vem, esse restinho de mês pra participar aqui no programa, porque